tentar entender um pouquinho o que é essa questão do déficit da Previdência, que faz tanto carnaval. Uns dizem que não tem déficit, outros que não tem déficit. Esse déficit é fabricado. Então veja o seguinte, quando foi feita a Constituição, foi definido todo um sistema de rede social, onde entrava a questão dos benefícios de prestação continuada, aí, aquela mensalidade que vai para o pessoal velho, que não estava ligado à Previdência Social, a aposentadoria rural, a questão das pessoas com deficiência. Então todo esse aparato ele entrou junto com a Previdência aí do setor privado. E os constituintes eles definiram as formas de financiamento. Então as formas de financiamento, historicamente, é uma parte do trabalhador, uma parte do empresário, da empresa, e uma parte do governo. Então o trabalhador e o empresário passavam a contribuir através do desconto em folha. E da parte do governo você criou um conjunto de tributos, aí PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro e tudo, e esses recursos destinados à questão da assistência social. Então quando você junta todos esses recursos, a Previdência é superavitária. Se você pega especificamente a aposentadoria do setor privado, é superavitária. Então o que acontece? Por que o pessoal fabrica essa ideia aí do déficit da Previdência? Porque eles pegam todos esses setores aí que foram contemplados, mais os subsídios, igreja, o trabalhador da igreja, qualquer tipo de igreja, ele se aposenta sem ter contribuído, vai para essa conta. Você pega clube de futebol, o pessoal que trabalha lá se aposenta, mas não contribui. Então tudo isso se joga nesse pacote, e daí esse discurso do déficit da Previdência, eles esquecem PIS/COFINS, esquecem a contribuição social sobre o lucro e mede especificamente esses descontos em folha pagos pela empresa e pelo trabalhador. Daí então dá um déficit. Esse déficit é falso. Então isso aí é o primeiro mito para se tirar. O segundo mito aí é que a reforma da Previdência vai atrair imediatamente capital privado. Mentira! O impacto inicial de uma reforma da Previdência, de um lado aí, é um impacto maior sobre as contas da Previdência, porque o pessoal sai correndo para antecipar a aposentadoria. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, os impactos dessa reforma. Essa reforma foi o seguinte, aquela questão da teoria do choque. Você tem o golpe parlamentar desarticula totalmente a opinião pública, e daí você coloca um conjunto de tecnocratas aí sem nenhuma sensibilidade social, fala agora vamos fazer aquele negócio radical que ninguém conseguiu antes, e propõe uma reforma da Previdência que é muito mais radical do que tudo que ocorreu até agora na Europa, nos Estados Unidos, mas na Europa e em outros países aí, em outros setores, em outras regiões. É muito mais radical. Então qual o risco que você tem? O primeiro risco, o desmonte da Previdência. Ou seja, o sujeito está entrando no mercado de trabalho. Ele vê que não tem direito e fala, para que eu vou contribuir para a Previdência? E a Previdência é um sistema de caixa, um sistema solidário, em que as contribuições de hoje bancam os direitos de ontem. Então, se esse pessoal deixar de entrar, você tem toda essa massa de aposentados e você não vai ter a contrapartida do outro lado de receitas no desconto em folha. Então você percebe a gravidade do problema. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é o seguinte, você tem que realmente, essa questão da idade, do envelhecimento da população impacta a Previdência, você tem que gradativamente, você tem que ir alterando aí as datas de entrada na aposentadoria e tudo mais. Mas tudo isso tem que ser negociado. Se você enfia a goela abaixo da população, como se está tentando enfiar agora, se você pega os direitos trabalhistas e tudo e destrói os direitos trabalhistas em cima de um estado de exceção, a única maneira do investidor lá fora acreditar que isso vai ser permanente é acreditar que o estado de exceção vai ser permanente. É por isso que você tem que ter pactos. Os pactos sociais não são coisas de bolivariano, viu? Esses nossos até liberais aí que não entendem que o processo político envolve gente, envolve vontade, envolve cidadania. Então tem que ser pactuado. O Lula começou a tentar montar a reforma da Previdência lá atrás. O ideal seria, naquele momento, já tinha uma discussão em cima
de um conselho, com participação de trabalhadores, participação de empresários, de empregadores, e tudo para se chegar a um modelo. Então essa discussão tem que ocorrer, mas dentro de um pacto, Se não tem um pacto, você não tem nenhuma garantia de que vai ser mantido daqui para frente, especialmente se passar da forma draconiana, como está sendo planejado por esses tecnocratas aí, que não têm nenhuma acessibilidade. Os discursos que estão sendo feitos pelo Temer para justificar essa reforma beiram o ridículo, né? Se não fizermos a reforma da Previdência, não teremos dinheiro para as políticas sociais. Olha, a Previdência, o sistema de assistência social, é a maior rede de proteção social que nós temos, que foi criada no Brasil, pela Constituição de 88. Então ele fala, eu vou acabar com isso para reservar dinheiro para quê? Para juros. Então todos esses aspectos que explicam por que um lado diz que tem o déficit e não tem o déficit, o outro lado diz que tem o superávit, mas o ponto central é o seguinte: a questão da Previdência teria que ser encarada, é um projeto de longo prazo, então qualquer reforma que vier tem que respeitar direitos adquiridos, tem que ser gradativo, não tem que ser draconiano, tem que ser negociado com todas as partes sentadas, porque senão você tem que fazer uma aposta no estado de exceção permanente, esse estado de exceção que o ministro Luiz Roberto Barroso acha que é só provisório para tirar o PT e depois volta tudo ao normal. Não é esse o país que nós estamos querendo, né? Então, esses são os dados que eu tinha para falar bem rapidamente hoje aqui sobre essa questão da Previdência.